Chamei a polícia para tirar a namorada do meu colega de apartamento após ela invadir minha privacidade e desrespeitar minhas coisas. Fui longe demais ou estava certa em proteger meu espaço? Há cerca de 2 semanas, meu colega de casa, Dave, de 23 anos, convidou sua namorada, Julie, de 22, para ficar com a gente depois que ela foi despejada. Dave me perguntou se ela poderia ficar aqui até encontrar um lugar, e eu aceitei. Parecia que ela estava se adaptando bem, não me incomodava e seguia as regras da casa. Então estava tudo bem. Agora, alguns dias atrás, eu estava na casa de um amigo e ele encontrou o perfil do Instagram da Julie. A garota estava tirando fotos no meu quarto com minhas roupas, joias, sapatos e até algumas fotos provocantes usando minhas roupas de baixo. Basicamente, ela fez várias sessões de fotos no meu quarto com minhas roupas e coisas. Claro, eu surtei. Mas o pior de tudo foi uma foto onde ela estava em cima do meu tapete de oração, que é muito importante para a minha fé, com os sapatos sujos. Ela sabe o quão importante esse tapete é para mim e para minha fé, então sabia muito bem o quão desrespeitoso isso era. Eu voltei para casa no dia seguinte. Cheguei em casa e a Julie ainda estava lá, e contei tudo para ela. Ela imediatamente começou a chorar e disse que eu estava exagerando e que estava assustando ela com minha raiva, etc. Para ser sincera, eu estava gritando, então isso pode ter sido assustador para ela. Eu disse para ela sair e peguei minha chave reserva de volta. Ela pegou algumas coisas e foi embora. Combinamos que o Dave levaria o resto das coisas dela. 1 hora depois, ela voltou e tentou entrar pela porta dos fundos. Eu estava na cozinha e gritei para ela ir embora. Avisei várias vezes que chamaria a polícia se ela tentasse entrar. Ela continuou insistindo e, finalmente, conseguiu entrar, e eu cumpri minha palavra e chamei a polícia. A polícia chegou e pediu várias vezes para ela simplesmente sair, mas ela continuou discutindo com eles e o policial ficou irritado e a prendeu. Ela passou a noite na prisão. E como ela não estava com o celular, ela não pôde contatar o Dave. Quando o Dave chegou em casa mais tarde naquele dia, ele me cumprimentou normalmente e isso não foi o que eu esperava. Então, eu perguntei se ele já tinha falado com a Julie, e ele disse que não. Aí, eu contei tudo para ele e esse homem começou a gritar comigo, dizendo que eu era uma babaca e que eu fui longe demais ao chamar a polícia. Agora, eu sinto que não fiz nada de errado, mas a reclamação do Dave me fez pensar. Ele achou que eu deveria ter deixado ele lidar com isso ou algo assim. Eu agi como uma babaca? Eu não acho, mas talvez minha raiva esteja me cegando e me impedindo de ver as coisas de forma diferente. Esclarecimento: os policiais inicialmente pediram para ela apenas sair. Eles tentaram conversar com ela por uns 20 minutos e explicaram que prefeririam não prendê-la. Mas ela continuou gritando e xingando a mim e a eles. Eventualmente, um dos policiais disse a ela que, se não saísse até a contagem de 5, ele a prenderia. Ele contou até 5, ela não saiu como solicitado e foi presa. Mais um esclarecimento: quando encontramos o perfil dela no Insta, era tipo 3 da manhã e, obviamente, eu não poderia voltar para casa tão tarde, então só cheguei por volta das 10 da manhã. Nesse momento, o Dave já estava no trabalho e, sinceramente, ele nem passou pela minha cabeça. Além disso, o Dave não tem ou usa Instagram, então duvido que ele soubesse. Tudo isso aconteceu em menos de 5 dias. Comentários relevantes. Quando ela voltou depois de sair com algumas coisas, ela estava lá para pegar mais coisas dela, ou para tentar reocupar a casa. Quando eu disse para ela sair, nós concordamos que o que ela não conseguisse levar, deveria entregar para ela em uma data posterior. Ela voltou porque, literalmente, as palavras dela foram: "Como você ousa me expulsar?" Não ocorreu a você em nenhum momento falar com o seu colega de quarto e deixar que ele lidasse com isso? Eu realmente entendo sua raiva. Mas parece que você poderia ter evitado a opção nuclear, com ambos, ao avisá-lo e dar a ele a oportunidade de lidar com isso. Para ser honesta, não. Eu sinto que ela tomou a ação de violar, desrespeitar e quebrar todos os limites, então eu precisei lidar com ela e não com o Dave. Eu não queria nem compartilhar temporariamente uma casa com uma pessoa que não tem limites, decência ou respeito. Eu pedi para ela sair. Ela saiu. Ela voltou. Ela invadiu. Ela ficou, mesmo depois que o policial pediu para ela simplesmente sair. Ela não saiu. Ela desrespeitou os policiais e causou sua própria prisão por não ouvir as instruções razoáveis dos policiais. Tudo isso poderia ter sido evitado se ela tivesse se comportado como uma pessoa decente, mas ela não se comportou. Eu sinto que Dave não tem direito de ficar chateado comigo. Ele deveria entender os meus sentimentos. Esqueça a nojeira e a estranheza de ela ter usado as roupas e as roupas debaixo de outra pessoa. Essa mulher desrespeitou a minha fé e séculos de tradição e religião. Meus bisavós teceram esse tapete de oração e deram seu sangue, suor e lágrimas para protegê-lo e mantê-lo na minha família. Pessoas literalmente faleceram para manter isso em nossa família e ela sabia de tudo isso e ainda assim decidiu usá-lo como um maldito pano. Você não foi babaca. Você confrontou a culpada pelas ações dela, ela escalou a situação por não sair depois de ser avisada.
Você pode querer considerar uma ordem de restrição ou algo legal que a impeça de entrar no seu espaço. E seja bem clara com o colega de quarto sobre por que ela não é bem-vinda. Se você ou ele se mudarem, isso pode se resolver, mas certifique-se de cobrir suas bases. Ela fez isso uma vez, provavelmente fará de novo. Então, eu salvei todas as imagens que ela postou no Instagram para usar como evidência e gravei tudo desde quando eu abordei. Então ela não pode nem dizer que eu ameacei ou fiz algo além de confrontá-la. Os policiais olharam isso, já que ela tentou dizer que eu agredi. Felizmente, nós também temos câmeras ao redor da parte externa da casa, então capturou ela invadindo e a interação dela com os policiais e comigo. Eu baixei os arquivos de vídeo e áudio, levei para a polícia e eles me disseram para entrar com um pedido de ordem de restrição, o que eu já fiz. Dave tem ficado com ela em um Airbnb e só voltou para casa hoje, mas ele não disse nada para mim, além de pegar algumas coisas. Eu enviei todas as gravações para ele agora e vamos ver o que ele diz, porque a história que ela tem contado para ele não coincide com tudo o que aconteceu. Ela postou o desrespeito ao tapete de oração no Instagram também? Achando que isso ia fazer ela ganhar mais seguidores ou algo assim? Fingir que as roupas caras são dela é uma coisa, mas a história toda do tapete é totalmente insana. Meu tapete de oração nunca é usado, pois é muito antigo e frágil para ser utilizado e foi passado de geração em geração. Então, nem eu nunca tirei uma foto dele ou mostrei. Eu acredito que apenas 3 pessoas que não fazem parte da minha fé o viram. Meu pai, Dave e Julie. Ela já tinha visto ele uma vez antes, quando eu estava limpando e expliquei o quão importante ele era para mim, então ela não estava desinformada. Mas ainda assim, ela fez questão de encontrá-lo, desembrulhá-lo e colocá-lo no chão. O tapete de oração é do tamanho de uma capa de travesseiro grande. Nas fotos, ela se sentou nele com as pernas cruzadas e em outra, estava deitada com a cabeça sobre ele, com o celular virado para baixo. Ela também tirou uma foto onde estava mostrando os calcanhares sujos em cima dele. Ela postou no Instagram, dizendo que fez isso porque era bonito, boêmio, com aparência espiritual e porque itens feitos de seda e fios de ouro não são fáceis de encontrar. Sobre a fé da OP. Eu não sou muçulmana nem do Oriente Médio. Só para vocês saberem, outras religiões usam tapetes de oração e a maioria dos muçulmanos não é do Oriente Médio. Eu sou negra, de descendência etíope, e faço parte de uma fé monoteísta chamada Ibvaak. Infelizmente, está em extinção, temos menos de 20 mil seguidores espalhados pelo mundo, diria que 90 a 95% de nós estão no chifre da África, onde ela se originou, e a maioria mantém isso em segredo, pois ainda são perseguidos ou ostracizados por praticá-la. Pessoas literalmente ainda são desvividas até hoje por praticá-la. Muitos de nós praticantes não compartilhamos nossas tradições e cultura devido ao medo e muito pouco está escrito sobre a fé, então vocês vão encontrar pouquíssima coisa online, mas ainda sintam-se à vontade para pesquisar. Somos uma comunidade muito pequena e unida e é frequentemente desaprovado compartilhar nossas práticas, então há muito segredo em torno disso. É por isso que sou muito protetora e cuidadosa com a minha fé. Ela antecede as religiões abraâmicas e, com a chegada do cristianismo, islamismo e judaísmo no chifre da África, começou a desaparecer e literalmente está prestes a ser extinta com a próxima geração. Atualização, algumas horas depois. Esta é uma atualização sobre o meu dilema com Julie e Dave. Ele realmente achava que ela havia pegado um dos meus kimonos ou algo assim e que eu estava exagerando. Ele assistiu a todas as gravações e me ligou para se desculpar profusamente por não ter acreditado em mim. Ele conversou com Julie sobre a gravação e questionou a história que ela estava contando para ele. Depois de um tempo conversando, ela basicamente disse a ele que sentia inveja das coisas que eu tinha e, como estava tentando ser influenciadora no Instagram, precisava ter coisas novas para postar o tempo todo. Ela também disse que achava que eu ter roupas de baixo de luxo caras era um desperdício, pois ninguém as via. E como ela não podia pagar por marcas como Brodelli, Aged Provocateur, Guia La Bruna, etc., eu estava sendo uma pessoa egoísta por não compartilhar e, portanto, sentia que merecia mais. Eu tenho uma vida online bem privada e não me sinto confortável em postar fotos minhas com pouca roupa, nem uso isso fora de casa. Não tenho problemas com os outros fazendo isso, mas eu não faço. Então, ela queria mostrar minhas coisas para as pessoas que iriam ver online, já que eu não mostrava e nem fazia isso. Ela tirou as fotos com as minhas coisas para gerar mais tráfego e, aparentemente, foi um sucesso, já que ela ganhou mais seguidores, mais engajamento e até recebeu propostas de parcerias para vender itens de luxo no Instagram. A parte mais louca é que ela estava fazendo isso muito antes dos 2 meses que ela passou morando conosco. Algumas das fotos foram tiradas meses atrás. Você consegue imaginar o meu choque ao perceber que eu estive basicamente compartilhando minhas roupas de baixo com ela por meses. Não dá para imaginar o quanto isso está mexendo com a minha cabeça. Além disso, os colegas de quarto dela a expulsaram pela mesma razão. Ela estava pegando as coisas deles e tirando fotos com os itens deles, fingindo ser uma garota de família rica. Eu não sou rica nem nada do tipo, não venho de uma família rica. Eu só gosto de certas coisas e economizo e faço sacrifícios por meses, às vezes anos para comprar os itens caros que tenho, e cuido muito bem das minhas coisas. A inveja dela é muito estranha para mim, já que ela realmente vem de uma família abastada.
Ela ainda tem as fotos no Instagram, mas Dave conseguiu fazer com que ela apagasse as fotos com o meu tapete de oração. Ela se recusou a remover as outras e, honestamente, a coisa mais importante para mim foi proteger o que minha família protege há séculos. Dave parece estar realmente genuíno em seu arrependimento. Também ajuda que ele se ofereceu para substituir tudo que ela violou. Ele também terminou com ela. Ah, ela me ligou várias vezes, bloqueei ela agora, e até fez uma live no Instagram explicando por que sou uma grande babaca. Deixe sua opinião nos comentários. Segundo relato. Sou babaca por não aceitar desculpinha esfarrapada? Quero resumir para não ficar muito longo. Eu tenho 29 anos e ela tem 24. Costumava me divertir muito com a amizade que tinha com ela. A gente fazia muita coisa junto pelo Discord quase diariamente, assistir séries, jogar etc, e se via nos fins de semana com certa frequência. Isso durou quase um mês. Agora ela está se afastando, não responde mais minhas mensagens quando tento combinar algo e, quando respondeu uma vez, veio com, desculpa não ter respondido, eu esqueço de responder. Mano, ela vive na internet. Não é possível que não consiga tirar 5 segundos para dizer, hoje vou fazer outra coisa, não dá ou algo assim. Enfim, já não sei se gosto tanto dela assim por isso. Eu realmente queria cultivar essa amizade, mas estou ficando muito chateado e me sentindo um lixo ainda maior toda vez que tento entrar em contato. Eu sou o babaca? Tenho um histórico de abandonar pessoas por motivos pequenos e queria aprender a lidar com isso. Será que estou exagerando? Comentários relevantes. Parece que você tem expectativas irreais sobre uma relação. Quem sabe uma terapia? Pode te ajudar a encontrar a raiz disso, pois não é saudável ficar mal só porque alguém está respondendo com menos frequência. Às vezes, até aconteceu alguma coisa na vida da outra pessoa, problemas sérios na família ou com ela mesma, e você parece só se importar com o entretenimento que essa relação te proporciona. Amizade é transparência e preocupação com o outro, talvez seja o caso de perguntar se algo a chateou ou se ela quer desabafar sobre algo. Enfim, relação é troca. Não é só querer receber atenção, mas também ser compreensivo e saber acolher o outro. Cara, eu sei como é passar por isso. Relaxe um pouco, nem tudo é o que parece ser. Se ela estiver estranha demais, se afaste um pouco. Não fique pensando demais nisso. Faça algo que você curta, como jogar um jogo bacana ou qualquer outra coisa. O que está acontecendo é que ela provavelmente está se envolvendo com alguém, e você está sendo expulso da friendzone, ou então ela quer alguém, que não você, e acha que você é um obstáculo pelo tempo que você exige. Seja como for, ela está tentando ser o mais gentil possível com você. Revise suas prioridades de vida com urgência. OP. Aos 29 anos, esse tipo de dilema não deveria mais existir na sua vida. Aos 29 anos, você não perde seu tempo e sua dignidade sendo lata de lixo emocional de mulher. Aos 29 anos, você declara suas intenções, e se for rejeitado, nunca mais conversa com ela e esquece que ela existe. E isso vale tanto para uma colega de faculdade que você conheceu há 10 dias quanto para uma amiga de infância de 20 anos. Se ela questionar, você simplesmente responde com sinceridade que, por uma questão de respeito à sua própria saúde mental e emocional, não tem interesse em ser amigo dela, e se ela surtar por isso, então você deve agradecer por ter evitado uma verdadeira bomba relógio na sua vida. Aos 29 anos, você sabe que não há autorrespeito nem dignidade manter amizade com uma mulher que te rejeitou romanticamente. Essas coisas um homem deveria aprender preferencialmente aos 15 anos, no máximo, aos 18 ou 19. Se você não sabe disso aos 29, aprenda agora. Antes tarde do que nunca. Vocês ao menos se conhecem pessoalmente? Por favor, não me diga que um homem de 29 anos está nessa situação por alguém que nunca nem tocou. Tenho 28 anos e te garanto, não temos mais idade para viver de amizade virtual. Eu também vivi a época do Orkut, e era maravilhoso ter todas aquelas amizades virtuais, mas isso já passou. Saia com seus colegas de trabalho, vá estudar alguma coisa, arrume um hobby. Pelo amor de Deus. Nitidamente a garota estava entediada e, por isso, te deu essa atenção. Agora ela arrumou outra coisa para fazer, outra pessoa para ficar, e você ficou para trás. Sim, a gente se via pessoalmente com frequência nos fins de semana. Olha, se você não estava ficando com ela, então ela arrumou alguém para ficar. Arrume alguém também. Deixe sua opinião nos comentários. Terceiro relato. Todo dia um garoto aparecia na minha porta e eu só descobri o motivo hoje. Eu moro em um apartamento e na minha porta tem um olho mágico. Sempre que alguém passa no andar, acende uma luz que consigo ver mesmo dentro do apartamento. Tenho o costume de ficar fazendo desenhos, ouvindo música ou vendo vídeos aleatórios no YouTube. Isso pode ser importante, pois a maior parte do meu condomínio é religiosa, anti-rock e anime, liberam funk, mas não rock e desenho japonês, vai entender. Agora vamos para o que aconteceu. Isso começou no final da semana passada, na quarta-feira à tarde. Um garoto de uns 8 ou 10 anos subiu e ficou parado na frente da minha porta. Eu fiquei encarando ele pelo olho mágico.
No momento, estava ouvindo rock no último volume, então desliguei o som. Com medo de a criança invadir, peguei um cabo de vassoura e conferi se a porta estava trancada. Logo depois, quando voltei a olhar pelo olho mágico, a criança ficou parada mais um tempo no silêncio e deu meia volta, descendo para os andares de baixo. E ficou nisso até sábado, quando eu colocava música e o garoto aparecia. Quando desligava a música, ele sumia. Lembro que teve um dia em que ele ficou subindo e descendo a escada para ouvir as músicas. Parou só quando cansou, mas na hora eu não sabia. Fiquei trocando as músicas sem parar, era meia hora de música e meia hora de silêncio. Mas bom, agora vamos para como eu descobri isso das músicas. Antes, eu achava que ele estava ficando perto da minha porta para tentar invadir minha casa. No sábado, novamente o garoto apareceu e ficou parado na porta. Uma hora depois, meu pai chegou mais cedo do trabalho, por ser sábado, e então ele sugeriu colocar as mesmas músicas que eu estava ouvindo na hora que a criança apareceu, para ver se ele aparecia de novo e perguntar por que ele ficava parado na frente do apartamento. Coloquei, mas nada dele aparecer. Ficamos nisso até umas 6 da noite. Depois disso, vimos que ele não apareceria mais e paramos. Achei meio estranho, mas lembrei que me disseram que o garoto não era daqui e que provavelmente estava para visitar alguém, então ignorei o sumiço dele por dias. Hoje, como sempre, coloquei música enquanto faço meus desenhos. Hoje ouvi os passos e a luz do corredor acendendo de novo. Quando fui chegando perto da porta, ouvi uma mulher gritando no corredor de baixo, ó! Volta aqui! Quando olhei pelo olho mágico, era o mesmo garoto de sempre, dando meia volta na escada e descendo. Agora sim, acho que já está confirmado, ele estava ficando perto da minha porta para ouvir música escondido. Acho que os pais dele provavelmente não permitem que ele ouça esse estilo de música, então ele achou essa forma de ouvir escondido. Mas parece que os pais descobriram e colocaram ele de castigo. Se aparecer de novo, vou chamá-lo para ficar ouvindo música aqui e trocar uma ideia sobre ele ficar na minha porta. Não sei se faltou alguma coisa ou se algo não fez sentido, mas está aí meu relato. Vou ficar a tarde toda ouvindo música para ver se ele aparece. Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda a continuar trazendo mais vídeos.